No último vídeo, a gente fez o sistema de build em live e agora eu tô em off e a gente vai continuar o desenvolvimento do nosso projeto Ping Pong S, seguindo ali os passos, né, do Mazieiro, do Ping Pong OS. E onde que a gente tá, né? Aqui o Ping Pong OS, site, link na descrição. A gente terminou aqui a biblioteca de fila, que era o warm-up dele, e agora a gente vai para trocas de contexto. Que é uma troca de contexto, né, se tratando de sistema operacional. Imagine que você tem várias tarefas que elas precisam rodar ao mesmo tempo, né? Então, você tem o teu navegador que roda no teu sistema operacional, o teu editor de texto, os drivers que tem que rodar, enfim, várias coisas que tem que rodar ao mesmo tempo e tem que compartilhar recurso. E para isso cada uma dessa tarefa vai ter o contexto dela, vai ter a stack de chamadas de funções dela, vai ter os valores que estão lá nos registradores dentro dela, vai ter, enfim, tudo que precisa para você representar essa tarefa, né? E na troca de contexto a gente vai fazer justamente isso, de, olha, eu quero parar de rodar essa tarefa e começar a rodar outra. Não é nada além disso. Então você faz uma troca de tarefas ali. A parte boa é que, assim, o que é difícil do troca de contexto, né? Vamos ler aqui, que acho que aqui ele vai falar melhor sobre isso. Implementar tarefas simultâneas dentro de um processo de usuário não é uma tarefa difícil, embora alguns detalhes de baixo nível possam assustar iniciantes, como a manipulação de registradores para as trocas de contextos. Então, quando a gente está falando de contexto, né, a gente está falando inclusive dos contextos dos registradores. Então, dos registradores e da stack lá de memória. Felizmente, algumas chamadas de POSIX permitem simplificar a manipulação de contextos, eliminando as operações com registradores, tornando o código possível. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o POSIX para não ter que mexer com assembly. Quando a gente for portar o nosso código para um sistema embarcado, a gente vai ter que basicamente reimplementar essas funções aqui, ou algumas delas, né? E para a arquitetura que a gente estiver fazendo. Então, se for ARM, a gente vai ter que implementar isso aqui para o ARM. Se for RISC, vai ter que implementar por RISC. Mesma coisa para o x86. Não que seja nada absurdo, sabe? Mas é chatinho. Só isso. Daí a gente tem essas funções. GetContext salva o contexto atual na variável A. SetContext restaura o contexto salvo anteriormente na variável A. SwapContext salva o contexto atual em A e restaura o contexto salvo anteriormente em B. MakeContext ajusta alguns valores internos do contexto salvo em A. As variáveis A e B são do tipo e o context armazena o contexto de execução. Mais informações a gente consegue pegar aqui no main getContext, e se vocês quiserem, vocês podem pesquisar o context também no Google. Primeira coisa que aparece aqui, ó, é a explicação do header, basicamente. Eu acho que é a mesma coisa do main, isso daqui. O que vai ter no header, né? Vai ter enfim, vai ter as funções aqui, né? Os tipos, o context, o que vai ser. Esses tipos são definidos aqui no ponto H, ó, e daí você pode ver aqui esse contexto aqui, ó, que é a machine específica, uma representação específica da máquina do contexto salvo atualmente. Aqui, ó, stack é a stack utilizada por esse contexto, o conjunto de sinais que são bloqueados quando esse contexto está ativo, ponteiro para o contexto que será resumido quando esse contexto aqui sair. Então, enfim, se tipo assim, se uma tarefa termina, qual o contexto que deve continuar, né? Enfim, é o beabá, é o Hello World, tipo assim, a coisa mais básica do sistema operacional, né? Uma das coisas mais básicas, que é você ser capaz de fazer essa troca de tarefas. Então, aqui. Estude o código presente no arquivo, context, execute-o e explique seu funcionamento. Então a gente efetivamente não vai fazer nada, né? Tá. Então vamos ver aqui com vocês, né? Como que a gente tá fazendo, né? Antes a gente fez o build, eu mudei algumas coisas aqui de lugar. A gente vai fazer aqui o context.c, colocar o código que o Mazieiro permitiu aqui. Nossa, inclusive é de 2022. Eu fiz a matéria em 2018, então ele deve ter atualizado algumas coisas. Como que a gente faz, né? A gente vem pro nosso zigue-zague aqui. Esse Z que eu uso é o Zoxide. O Zoxide recomendo demais para navegação, é muito bom.
É... Ok, a gente está no ZigZagOS, igual a gente tinha construído, agora a gente tinha mudado como a gente faz o build, agora a gente faz o build -d, teste, e a gente fala o arquivo que a gente quer construir, né? Por exemplo, a gente está usando o testa-fio, que era o que a gente queria compilar antes, agora a gente quer compilar o context. Como não tem nenhuma dependência de Zig, a gente não precisa mexer em nada, ele já linka com a libc, né? Por causa da flag que a gente adicionou aqui no build. E tá aqui. A gente construiu o context, se vocês verem aqui no binário, né? Tem esse context aqui. Agora a gente pode simplesmente executar ele. /zigout bin context. Vamos ver primeiro o que acontece antes de começar o código. Na verdade, antes de comentar qualquer coisa, em sistemas operacionais e em algumas áreas de computação, é bem comum. Tem algumas meio que piadas internas ou coisas internas. Eu acho que isso é uma coisa de sistemas operacionais, tipo ping-pong. Eu mando ping, você responde pong, ou duas tarefas, ping-pong. Em criptografia, você tem lá Alice, Bob e Charlie, sei lá, mas você geralmente é Alice e Bob que estão falando e vai em ordem alfabética. Então é Alice, Bob, algum nome com C, algum nome com D, algum nome com E, então vai indo assim por diante. Tem o full bar também, né, que é bem famoso. Então, para quem não conhece essas coisas, fica aí a curiosidade. Se você ver ping-pong, é uma coisa super comum. Se você ver full bar, né? Full bar é assim que se escreve. São coisas internas de computação que, enfim, o pessoal gosta. Mas tá, agora voltando aqui, né? Então aqui a gente tem um print de main, início. Logo a gente tem um tab. O tab eu imagino que seja relacionado a quantos contextos estão na stack, sei lá. Ping início, ping 0. Pong início, pong 0. Aí vem pro ping 1, pong 1, ping 2, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong fim, fim, main, fim. Tá, é isso. Agora vamos pro código aqui. Tá, não quero compilar para Mac. Aqui a gente tem uma definição do tamanho de pilha das threads. Vamos ver para que ele usa esse stack size. E vamos pular de música, né? Tá, ele dá só uma lock na stack size. Na verdade, quando a gente for fazer para sistema operacional, a gente provavelmente não vai usar malloc, a gente vai tipo definir um vetor global para isso. É bem comum. Então assim, se a stack foi alocada, né, tá aqui, tô checagem de erro no malloc, né? Quantos códigos vocês já pegaram que tem checagem de erro em malloc? Ai, ai. Ele vai setar aqui, tal, tá. Antes, né? Antes de começar o ping, ele cria 3 contextos aqui: ping, pong e main. Body da ping, imagino que seja o que a ping vai chamar, né? Tem um int i, início, ele imprime aqui e troca o contexto para pong. Então, se você lembrar lá do swap context, eu salvo aqui na minha variável o contexto atual e troco para o context pong. E eu estou pegando aqui de uma global. Dá mais um zoom aqui. Dou print, né? E saio aqui. Print F. E sai aqui no fim, né? E daí no final também eu dou um subcontext do ping para mim. Então, ou seja, eu saio do ping e vou pro contexto também. Body pong, ok. Mesma coisa. Quando sair, eu saio do contexto do pong e vou para main. E aqui é o contrário, né? Eu salvo o contexto atual no pong e vou pro ping. Imprimo o fim, ok. Aqueles tabs lá, eu fiquei em dúvida só. Ah, tá. Ele tá passando esse arg aqui, ó. Será que é isso? Tá, já vamos descobrir. Aqui ele tem uma stack, que é um vetor de bytes. Imprime início da main. Ele salva o contexto atual pro ping. Interessante. Tá, interessante.
Ele salva o contexto atual no ping. Ok. Por que que ele precisa fazer isso? Não sei. Ok. Vamos continuar aqui, já a gente volta. Então, se ele conseguir alocar stack, ele muda o stack pointer para stack size para stack size e nenhuma flag. E o useLink para 0. Ou seja, eu acho que ele não resume nada aqui, né? Então, nenhuma... Se vocês lembrarem aqui, né, do uContext. O que que ele tá mexendo, né? Esse SP aqui provavelmente é stack pointer, que vai vir para stack. Size é o tamanho da stack, né? Flags, eu acho que deve ser relacionado a isso daqui ou não? Ele falou de um main, né? Vamos dar esse main aqui. Main get context. Vamos dar esse main get context aqui. Swap. Tá, aqui, ó. Typedef, o context. Tem o useLink, ok. useSigmask, useStack e useMContext, que é o que a gente tinha visto aqui já. E eu acho que é a mesma coisa, né? useStack. Ah, eu teria que ver useStack, né? É, eu tenho que ver basicamente se useStack é o que ele tá mexendo. E o useLink ele não vai resumir nada. Acho que é isso que ele quer dizer aqui. E... Tá. Calma, opa. Eu tenho um main disso aqui? Não. Mas enfim, aqui ele tá mexendo na stack. O que é stack, né? É uma área de memória que você consegue... Que você vai... Quando você chama uma função, né? Você adiciona os registradores e as coisas que ela precisa na stack, ao invés do heap. Esse é o conceito de C. É um conceito de C que é extremamente importante. Eu tô falando bastante de stack aqui, mas não cheguei a explicar nada. E deixa eu ver se eu acho alguma coisa... Vamos pesquisar aqui na Wikipedia. Mas a stack é basicamente uma pilha, assim, de variáveis, em que, por exemplo, vamos supor que a minha função, eu preciso definir 10 variáveis nela. Eu pego e coloco eu vou colocando essas 10 variáveis na stack. Eu preciso passar argumentos. Eu posso fazer isso na stack também. É uma maneira de eu alocar memória. E de eu fazer a questão de chamadas de função também. Então, quando você chama uma função, por exemplo, os recursos que essa função precisa, né, eles vão para stack. Se você pegar os conjuntos de instruções, né, armpop, pushing pop, toda ISA, todo conjunto de instruções vai ter uma instrução desse tipo, assim, push e pop. O que ele faz? No push, né, você pega valor de registradores e coloca na stack. E no pop, você tira esses valores da stack. Então é uma maneira bem comum de você guardar valores e guardar estado da sua aplicação. Por exemplo, se você quiser dar um return também, você faz por meio de stack também. Você pega e dá um pop do LR pro... Como que é? Ai, não vou lembrar. Mas você dá um pop pro seu registrador de instruções do link register. Link register é onde tua função estava antes da função atual ser chamada. É confuso, eu imagino ouvir isso pela primeira vez. Mas assim, quem já estudou C, eu acho que já tá mais acostumado com stack. E para falar sobre stack, acho que valeria um vídeo só dedicado a isso. Mas é uma pilha de memória que você vai empilhando valores ali. E isso é usado para a questão de funções e variáveis, para chamada de funções, retorno de funções, variáveis dentro da função. Isso é stack, né?
E quando a gente está tratando de sistema operacional, né, e baixo nível, é bem comum a gente definir o tamanho da stack que a gente quer. Tipo, a gente nem pensa nisso quando a gente está programando normal. Mas em baixo nível é bem comum. Aqui ele vai fazer a mesma coisa. Tá, aqui ele vai fazer com ping. Aqui ele vai fazer com o pong. Mesma coisa. Ó, o tio Bob não ia gostar disso daqui, ó. Porque ele tá repetindo o código 2 vezes. O tio Bob não ia gostar. Ah tá, aquele tab lá ele colocou aqui na mão mesmo. Ping-pong um pra frente do outro. O que que é 1? Tá, pera. Make context, tá. Tá, deixa eu ver a interface do make context só. Contexto, é uma... Ah, tá, isso daqui é uma chamada. Número de argumentos e desargumentos, tá, ok. Então, o que o make context faz? Você passa aqui o contexto que você quer. Esse daqui é a função que você vai chamar, que é um ponteiro para uma função qualquer. Esse daqui é o número de argumentos que essa função vai ter. E aqui são esses 3 pontinhos, né, são os argumentos efetivos dessa função. Então, nesse caso aqui, né, eu vou criar o context ping. Eu vou passar, a função é o body ping. Eu vou ter um argumento e esse meu argumento vai ser o ping aqui. Vou mudar de música também, porque essa música tá irritando. Mesma coisa aqui pro pong. E agora ele vai dar um swap context. Então ele vai dar main pro ping, vai dar main pro pong. Ó. Tá. O que vai acontecer? Vamos executar aqui de novo. Ó. Aqui ele criou os contextos ali, né? Com essas chamadas de make context e daí swap context. Aí o que acontece? Ele entra aqui no... Ele imprimiu lá em cima da main. Aqui. Início da main. Printf. Aí a main, ela vai mandar... Ela vai falar assim, ó. Sai de mim e vai pro ping. Nisso que ela faz isso, ela vem aqui, né? Ping início. Então agora a gente tá aqui no ping. Início aqui do ping, imprimiu aqui. Aí o ping ele vai imprimir o 0 e vai trocar pro pong. Então tá, veio pro pong. Aí o pong não tinha começado ainda. Então ele vai vir pro início dele. Vai imprimir o primeiro 0 aqui. E vai falar, sai de mim e vamos pro ping de volta. Aí o ping ele vai retornar onde ele estava anteriormente, né? Isso é uma coisa bem importante. Ele não vai começar aqui do 0, né? Onde o ping trocou? O ping trocou aqui. Então ele vai para a próxima instrução, né? Depois desse swap context, que vai ser o próximo for. Então ele vai vir aqui pro 1. Então print 1. Aí ele vai fazer a mesma coisa, né? Vai falar pro pong e vai acontecer a mesma coisa que o pong. O pong ele vai continuar da onde ele estava anteriormente, que é aqui. Então agora ele vai aqui para dentro desse, vai voltar para dentro desse for aqui, vai só incrementar 1 no i e imprimir de novo pong e vai chamar o ping, ó. Tá, daí aqui a gente tá no 1, né? Aí o ping chamou o pong chamou o ping, quer dizer, imprimiu 2, o ping chamou o pong, imprimiu 2, ping chamou o pong chamou o ping, nossa senhora. Difícil, hein? Mas vocês entenderam. O que acontece no final? Aqui, ó. Quando o i chegar igual a 4, aqui, ó. Quando o i chegar igual a 3, nessa chamada aqui, ó, do pong, o pong chamou o ping e o ping tava imprimiu o i igual a 3 e saiu desse for. Então ele vem aqui, vai imprimir o seu fim e vai para main. Aí o que acontece quando ele vai para main? A main chama uma última vez o pong, que agora tá também na sua última iteração e vai imprimir aqui o seu fim. E daí depois ele vai trocar para main também e vai imprimir aqui fim. Então, assim, um exercício de cabeça que vocês podem fazer aí. Nossa, debugar assim na mão eu acho bem chato, mas acho bem importante. E, tipo, assim, você conseguir fazer essa lógica, conseguir entender, ver o que tá acontecendo a cada passo é bem importante.
Um exercício que vocês podem pensar, tipo, o que acontece se eu comentar essa linha aqui? Se eu comentar essa última chamada do cupom. Pensem aí um pouco o que vai fazer, se quiserem pausar o vídeo. Mas sempre pensar na cabeça o que vai mexer nesses prints aqui. Sabe? O que vai acontecer com esses prints se não tiver essa última troca aqui? Agora, se você já pensou, já tem uma ideia, vamos rodar. Ai, eu mexi em alguma coisa? Ai, eu mexi em alguma coisa? E o quê? Ah, tá. Ah, eu dei algum... eu mexi em alguma coisa sem querer. Ok. Vamos construir de novo. E agora eu comentei essa última função. E vocês... Ele basicamente não vai imprimir o fim do pong. Só o fim do ping, porque... Porque basicamente ninguém chamou o pong de volta, né? Depois dessa troca. Então ele só terminou sem finalizar a função. E eu acho... Outra coisa, outro exercício, né? Se eu comentar isso daqui, eu não sei o que acontece. Porque... Aqui, ó. O body ping, né? No final do ping, eu tenho que voltar pra main, eu tenho que voltar pra algum lugar. Se eu não voltar, ele vai tentar acessar o meu UC-Link aqui, ó. O que é o UC-Link? O UC-Link é o ponteiro para o contexto que será resumido, né, quando esse contexto retornar. Mas e se esse UC-Link for null, né, for zero, no caso? O que acontece? Vamos descobrir, eu não sei. Aí, ó, ping, como ele retorna para zero aqui, simplesmente acaba. Tipo assim, como o meu UC-Link é zero, e aqui no final a função retorna, e fala assim, ó, acabei. E não tem mais nada para retornar. Não vou chamar nenhum outro contexto. Ele simplesmente tipo, termina o código. Então, última chamada aqui é ping. Então, assim, esse é um ótimo exercício aí para vocês entenderem troca de contexto. Um ótimo exercício mesmo. Muito bom. Gostei. Nossa, mas era muito bom, cara. Esse projeto dele é muito bom. Muito bom. Rasga elogio. Não tem medo. E se tiverem qualquer dúvida, podem mandar nos comentários, podem mandar lá no Discord, onde quiserem, porque realmente isso daqui é um negócio muito bom para você começar a entender, né, como que funciona essas questões por baixo de pano de stack, contexto, troca de contexto, você especificar aqui tamanho de stack, o que é esse link return, essas flags, enfim. Bem massa, bem interessante mesmo. E valeu, galera. Acho que no próximo vídeo a gente vai fazer mais código.